Olá, sou Cláudio Andrade. E eu, Léo Marinho. Escuta esse hino aí. É da maior torcida do Brasil. O blog entrevistou Alexandre Vidal, fotógrafo de divulgação do Flamengo. Solta aí, Museu. Vamos lá, nação rubro-negra, assista esse vídeo aí. Todo mundo junto. Vamos. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Bom, meu nome é Alexandre Vidal, tenho 42 anos. Minha história na fotografia começou através do meu pai, um fotógrafo amador altamente técnico que prestava serviço para a extinta Manchete, sem compromisso. Era um bancário, tinha a profissão dele, mas por ser apaixonado por fotografia. Na minha adolescência me deu uma Nicomart FT2, fabricada em 1970 ou 72. Peguei essa câmera, enrolei numa flanela, guardei numa caixa de sapato. Comecei a fazer faculdade de Educação Física e era judoca da Universidade Gama Filho. Comecei a dar aula de judô, mas minha mãe, professora também, vi que ser professor no Brasil, eu ia ralar muito para ganhar hora-aula. Transferi e comecei a fazer faculdade de comunicação. Fui lá, naquela caixa, peguei a câmera que estava enrolada na flanela, toda suja, levei num senhor que acho que já até faleceu no centro da cidade há muito tempo atrás. Ele deu uma limpeza, comecei a trabalhar com essa câmera. Entrei para a revista Tatame, revista de artes marciais, para escrever. E na época, se você escrevesse, você ganhava um valor. Se você fotografasse, você ganhava outro. Eu comecei a fotografar e escrever, para tentar ganhar um pouquinho mais. E aí parei de escrever completamente e segui a minha carreira só como fotógrafo. Hoje tenho uma agência que não me dá mais tempo, mas tem uma agência que é a Foto BR. Eu ainda presto serviço, sou editor fotográfico da Rio Samba e Carnaval, que é uma revista conceituada, que cobre o dia a dia do carnaval, sai uma vez por ano. Sou fotógrafo oficial do Atinonassi de hipismo e eu tenho até aqui uma edição do que é a revista Rio Samba e Carnaval. É a maior revista, é a revista oficial do carnaval. Nós distribuímos 100 mil exemplares no Rio de Janeiro nos dias de carnaval, nos principais hotéis do Rio de Janeiro, no aeroporto internacional e nos camarotes da Marquês de Sapucaí. Vou falar um pouco sobre a agência Flyimage. Eu já fazia trabalho de divulgação para algumas confederações e tive a experiência também de trabalhar com alguns jogadores e poder ir para a Europa e ver como funcionava isso. Antes mesmo de ir para a Europa, quando teve aquele Mundial de Clubes aqui no Rio, eu fotografava para a revista do Flamengo e eu tive a oportunidade, como o Manchester treinou onde era o Flabarra, de conhecer que o clube tinha o seu fotógrafo de divulgação e a sua TV. E na Europa também, a oportunidade que eu tive de trabalhar com alguns jogadores, eu também pude constar que todos os clubes tinham a sua agência e divulgava fotos para todos os veículos de imprensa. Até porque na Europa funciona diferente, né? A imprensa só tem acesso uma vez por semana ao centro de treinamento. Aqui é liberado, aqui são todos os dias. Todos os dias. Aqui todos os dias a imprensa tem acesso ao centro de treinamento, fotógrafo e televisão. E aí eu montei um projeto que eu denominei de Flyimagem e ficou, que seria para cuidar da imagem do Flamengo. Como o Flamengo não é um clube que tem só futebol, a Flyimagem cuida da divulgação de imagens do futebol, do basquete, do remo, da natação, do judô, da ginástica olímpica, do futebol das categorias de base, todas as outras modalidades que agora eu não vou lembrar. O Flamengo tem em todas as modalidades uma grande estrela.
Nós temos no remo, Fabiana Beltrame, campeã mundial. Nós temos na natação, César Cielo. Equipe de judô do Flamengo, a Rosicléia, que é treinadora da seleção, e vários judocas de ponta. Ginástica olímpica, Diego Hipólito, Dani Hipólito, Jade. Então o Flamengo tem atletas de ponta em todas as modalidades, né? Então, cobrir o dia a dia do Flamengo leva o dia inteiro, né? Nessa atual gestão, eu montei o projeto da Fly Imagem e apresentei para a presidente. O clube, como não tinha fotógrafo, abraçou a ideia. A Patrícia Murim já me conhecia, já esse meu trabalho de divulgação com a imprensa, da época que ela trabalhava com esportes olímpicos, né? E eu também já fazia divulgação da Confederação Brasileira de Basquete, então a gente tinha muito contato. E eu apresentei esse projeto para ela e ela abraçou essa ideia. Hoje, o Flamengo disponibiliza para a imprensa foto de todas as atividades do clube, não só esportiva, como cultural e social. No site do Flamengo, conseguimos colocar as fotos para serem retiradas por download em alta resolução de todas essas atividades que eu falei. Além da divulgação que a gente faz por e-mail, se entrar no site, encontra a galeria, você pode fazer download em alta resolução de qualquer evento que tenha acontecido no clube. A cobertura da Fly Imagem, ela é diária. Quando eu comecei a trabalhar no Flamengo, com Fly Imagem, eu trabalhava sozinho. Então eu cobria remo, natação, basquete, todas as modalidades, todos os projetos sociais, todas as atividades culturais, tudo. Hoje eu estou mais específico no futebol, porque o futebol requer um pouco mais de atenção. Além de ser o carro forte, o futebol toda hora tem uma novidade. A prova disso é que todo dia, lá no nosso centro de treinamento, Ninho do Urubu, em Vargem Grande, dezenas e centenas de colegas filmando e fotografando. E consegui ampliar um pouco a Fly Imagem, né, com a contratação do fotógrafo Fernando Azevedo, que ficou cuidando mais da parte do futebol das categorias de base, do basquete, da natação, do dia a dia do clube, dos projetos, né, culturais que tem dentro do clube, e eu fiquei mais com o futebol. Mas também cubro as outras atividades. Quando sou chamado, Vidal, help, vem aqui ajudar, porque às vezes o evento é grande, necessita, como foi no aniversário do clube, de ter 2, 3 fotógrafos, e outros eventos que necessitam ter mais de um fotógrafo. Hoje a maioria dos clubes de futebol tem o seu fotógrafo de divulgação, a maioria deles, a maioria tem. Além que a gente tem acesso a fotos exclusivas, né? Os bastidores, desde o início da pré-temporada, do exame médico, o dia a dia com os jogadores, viagem com os jogadores, a gente se concentra com os jogadores, então esse dia a dia que não dá para abrir para toda a imprensa, os fotógrafos oficiais de clube têm esse acesso. E a prova disso, que a parceria é boa e tem espaço para todo mundo, que eu emplacamos, né? Mas eu emplaco capa de jornal quase que semanalmente e foto em todos os jornais diariamente. Não só eu no futebol, o Fernando Azevedo também nas categorias de base, no esporte olímpico, ele também tem esse acesso. Por ser fotógrafo do clube, a gente tem acesso aos bastidores, acesso direto aos atletas. E isso sempre rende boas imagens, né? E imagens exclusivas, né? E os colegas dos jornais querem fotos exclusivas. E muitas vezes essas fotos exclusivas salvam até a TV. Quando o Barack Obama esteve aqui na Gávea, que eu fotografei a presidente com Barack Obama, nenhuma TV conseguiu ter acesso, tiveram o acesso de trás para frente. Eu, por estar dentro do clube, eu consegui fotografar, e todas as imagens que circularam no mundo todo, em jornal, impressa e em TV, foram as minhas imagens. Fotografar para o Flamengo, dentro do meu clube de coração, é uma realização pessoal e profissional.
Vamos falar um pouco de algumas histórias. Tem muitas histórias em viagens, são muitas viagens. Mas na época da Libertadores foi interessante esse nosso primeiro jogo contra o Real Potosí, porque nós tivemos que ir a Potosí, então aquele medo da altitude, e na época o atual treinador, o Vanderlei Luxemburgo, pediu a mim e ao Stefano, que é o cameraman da TV Fla, para irmos a Potosí, para filmar, fotografar, para registrar, para pegar qualquer tipo de informação que pudesse ajudar ele. Eu e o Stefano, querendo nos camuflar como locais, entramos numa dessas lojas que vende roupas típicas e compramos casacos de ilhama, aqueles gorros, entendeu? Que amarra, que é assim de lã, com ilhama. Quando nós chegamos no estádio, só eu e ele estávamos usando essa roupa. Todo mundo vestindo as maiores marcas, entendeu? E os dois vestidos igual um turista, bem escrito na cara que não éramos dali, né? Mas essa aventura foi interessante, fizemos lá o nosso trabalho. Quando saímos da cabine, fomos abordados por todos os veículos de imprensa, porque todo mundo sabia que a gente não era dali, vestido de turista. E outra coisa também que eu procuro sempre preservar quando eu estou fotografando dentro de vestiário, dentro do avião, às vezes dentro do quarto, na concentração, no horário da refeição. Eu procuro não fotografar com flash, eu procuro fotografar sem flash, que é para dar o máximo de privacidade. Com o tempo, vai se pegando mais intimidade, fica fácil, pelo olhar, a gente já sabe qual jogador que a gente pode abordar para fazer as fotos. Eu tenho uma câmerazinha que anda sempre no meu bolso, que quebra muito galho, entendeu? Não precisa de flash, eu pego ela do bolso e tiro foto, e eu não posso reclamar. Logo no início, a gente só estava... além do Nelson Pérez, que eu já tinha um certo contato assim, a gente conhecia mais por crédito, né? Mas hoje, com as viagens, e hoje todos os fotógrafos de clube viajam, quando eu vou para lá, eu tenho acesso aos colegas lá dos outros clubes de São Paulo, do Sul, e quando eles vêm para cá, idem. Hoje a relação é boa, a gente está procurando até se unir. Fundamos um Face, que é fotógrafos de clubes, para tentar trocar ideias, experiências, e a relação é muito boa. Até porque o nosso trabalho está ali para somar, né? Para agregar. Para fotografar futebol, a gente até brinca, né? Que é um acampamento, né? Porque hoje o fotógrafo, quando vai para o campo, ele tem que levar uma câmera para estar com uma grande angular. Porque muitas vezes o jogador vem correndo até a placa de publicidade e você está com uma tele e você pega a câmera com uma grande angular. Você tem que ter uma tele, ou uma 300, ou uma 400, ou até uma 600. Você tem que carregar um laptop. Você tem que rezar para o estádio ter uma internet boa. Se não tiver, você tem que ter todas. Eu tenho todas as operadoras, que às vezes no estádio funciona uma, na outra não funciona. É quase que um acampamento, né? Banquinho, e tem que estar sempre pronto para chuva. Eu já cheguei em estádio com céu estrelado e caiu uma pancada de chuva, e se eu tivesse que correr para o carro ou tivesse que voltar para o hotel para buscar o equipamento, eu estaria com o equipamento todo molhado. E mesmo debaixo de chuva, chova ou faça sol, a gente tem que garantir as melhores fotos, comemoração, a gente tem que garantir as melhores fotos dos nossos clubes, né? Hoje em dia, eu posso falar, eu não acredito que é só comigo aqui no Flamengo, não, mas hoje em dia, em viagem, a maioria dos veículos de imprensa conta com as minhas fotos. Hoje em dia, eu vejo, porque quando o jogo é fora do Rio de Janeiro, na segunda-feira, capa de vários jornais são fotos minhas, miolo também, então eu sinto que em viagem eles hoje estão contando. Porque, graças a Deus, hoje tem credibilidade, eu acompanho com frequência, então isso passa confiança para os editores. Muitos eu tenho contato, me ligam,
perguntam se eu vou estar na pré-temporada. Então há uma relação hoje muito boa com o serviço da Flyimage, da divulgação da imagem, com todos os veículos de imprensa. Muitas vezes até me cobram, eu estou divulgando, me cobram, cadê o gol, cadê o gol? E eu ainda estou ali terminando de tratar para enviar. Então há uma relação muito boa entre o trabalho de divulgação e todos os veículos de imprensa. E todos os fotógrafos de jornais também. Eu sou amigo e querido por todos os fotógrafos que cobrem o dia a dia do Flamengo.